Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, sou psicólogo, também sou formador na área de hipnose e hoje eu gostaria um pouco de falar sobre hipnose online. Sim, não, funciona, como é que funciona, será que sim, será que não? Bom, contrariamente à terapia online, o uso de hipnose via plataformas online nunca foi muito bem estudado, ou pelo menos nunca foi estudado da mesma forma que psicoterapia online tem sido ao longo deste tempo todo. No entanto, a prática tem demonstrado que hipnose online pode ser bem sucedida ao nível, ou praticamente ao nível, de hipnose presencial. Bom, isto porque se uma pessoa consegue agarrar num áudio, num vídeo do YouTube e permitir-se aceder às sugestões e tudo aquilo que se pode proporcionar através de estar a ver ou a ouvir esse vídeo, então é possível que um paciente com um terapeuta a utilizar técnicas de hipnose num conjunto de pressupostos de psicoterapia online também resulte, ou até poderá resultar da melhor forma, já que essa intervenção, ao contrário de um vídeo qualquer no YouTube ou de um áudio qualquer que a pessoa possa arranjar, essa intervenção será construída mais à medida da pessoa. Portanto, hipnose online pode ser uma solução, quer como uma prática regular, ou seja, uma pessoa que proporcione serviços de terapia presencial e online, e considerando o momento em que nós vivemos, também a hipnose online pode ser uma solução. Agora, há algumas questões a ter em conta com a hipnose online. Bom, em primeiro lugar, nós temos que sempre ter em atenção a qualidade da ligação. E aqui eu não estou a falar da ligação em termos de relação terapêutica, mas sim a qualidade da ligação em termos da net, propriamente dita, das plataformas. Não existe uma plataforma 100% eficaz no sentido em que a sessão flua, quer em termos de áudio, quer em termos de visuais, durante 50, uma hora e 30. Portanto, vai haver sempre alguns momentos que são picos em que possa existir algum lag, ou seja, a imagem e o áudio ficam desfasados. Pode até haver momentos em que as pessoas percam a ligação e têm que retomar. Claro que hoje em dia existem plataformas que são que conseguem suster um processo desses durante mais tempo, como por exemplo o Zoom, que é uma boa alternativa, mas até mesmo essas plataformas têm picos e isto também tem muito a ver com a qualidade da net que nós temos. Portanto, uma questão a ter sempre durante o processo é prevenir a pessoa, ensiná-la e até mesmo dar algumas sugestões pré-hipnóticas de que pode haver momentos na intervenção em que a pessoa
pode deixar de ouvir o terapeuta. Aí podemos sugerir à pessoa para continuar a fazer o seu processo e que a dada altura poderá ouvir novamente a voz do terapeuta a acompanhá-la. Podemos sugerir que a pessoa volte a um estado maior de ativação de forma progressiva e depois, quando ela voltar e o terapeuta já estiver disponível em termos de ligação, retoma-se novamente o processo. Existe uma série de possibilidades que vocês podem equacionar e preparar antecipadamente com o paciente, sendo que o segredo é combinarem e prepararem antecipadamente. O processo é tal como funciona presencialmente. Ou seja, tem fases de entrevistas, no sentido de perceber os pormenores e a pessoa e a situação que a leva a ter aqui ao pé, aí ter convosco. Tem uma fase em que vocês esclarecem o que é a hipnose, perguntam à pessoa o que é que sabe sobre a hipnose, desmistificam a hipnose, introduzem a hipnose e, obviamente, depois a partir daí vem todas essas questões. Bom, portanto, o chamado pre-talk ou conversa prévia é exatamente a mesma que vocês têm, quer em termos presenciais, quer em termos online. Depois, como introduzir a pessoa, como ensinar a pessoa a entrar em hipnose. Bom, se a pessoa já teve experiências prévias em hipnose, vamos aprofundar sobre essas experiências, utilizá-las a nosso favor se de facto elas foram boas experiências, não utilizá-las se elas foram más experiências, se a pessoa não se sentiu confortável com isso. Bom, de uma forma educativa, eu tenho vindo a apreciar cada vez mais as tarefas ou exercícios de sustentabilidade que vêm descritos na literatura. Sendo eles os dedos magnéticos, ou as mãos, ou o peso e a leveza. E geralmente, na minha prática, eu costumo sempre fazer uma ou duas tarefas, sendo que as que eu utilizo mais são os dedos magnéticos e o leve e o pesado. Bom, antes de prosseguirmos com isto, fazer hipnose com crianças em contexto online poderá não ser tão viável como num contexto presencial. Tem a ver também com a idade, faixa de desenvolvimento, a questão que traz a criança. Obviamente, tal como no presencial, há as questões de obter consentimento de intervenção, consentimento informado, e portanto cabe sempre ao terapeuta ajuizar se a solução online é melhor ou não para intervir com uma criança. Adolescentes pode ser, uma criança depende passo a passo. Eu não vou dizer taxativamente que não, mas também não vou dizer taxativamente que sim, façam logo. Às vezes nem presencial, quanto mais online. Só fazer esta ressalva. Então, testes, ou neste caso, tarefas de sustentabilidade. Eu chamo de tarefas, exercícios, assim como muitas pessoas na literatura sobre hipnose, isto porque tarefas e exercícios retiram a conotação de avaliação e de crítica caso as coisas não sejam bem sucedidas. Portanto, o teste, a palavra teste, pode
dar esse peso. Portanto, evitem a palavra teste. Até porque aqui, nestes exercícios, nestas tarefas, não há certo e errado. É só perceber como é que a pessoa responde. Portanto, no caso dos dedos magnéticos, eu diria à pessoa para acompanhar-me enquanto eu demonstro. Portanto, muito simples, para a pessoa colocar assim as mãos. Depois, imprimi-las com força, mesmo saltar ali, dar ali aquela palma, os dedos e a mão bem, e as mãos bem juntas, dobrar os cotovelos, como se estivesse a rezar, e levantar os dedos indicadores. Nesta altura, se fosse presencial, eu próprio, com o consentimento da pessoa, iria utilizar os meus dedos para separar. Como isto é online e eu não posso fazer isso, aquilo que eu vou dizer é tão simples quanto isso. Pedir à pessoa que foque toda a sua atenção no centro dos seus dedos. E eu gostaria que imaginasse nos seus dedos, ou melhor, antes do que isso, novamente, peço à pessoa para focar com toda a sua atenção no meio dos dedos. E eu diria o seguinte, dentro de alguns instantes, eu vou pedir que separe 1 centímetro ou 2 os seus dedos. Quando o fizer, eu gostaria que você imaginasse, apenas imaginasse, que entre os seus dedos estava uma enorme força magnética, como se eles fossem ímãs, e que, à medida que foca toda a sua atenção, essa força vai fazer com que os seus dedos se atraiam mais e mais, cada vez mais. E quanto mais os seus dedos se atraem, mais essa força irá ser maior e mais você terá vontade de o juntar. Eu gostaria então que se permitisse a afastar um pouco os seus dedos e comece a imaginar essa força entre os seus dedos, sentir essa força mais e mais, e a partir daí gerirem as sugestões até haver a junção dos dedos. E quando os dedos se juntam, vocês depois podem sugerir que as mãos possam cair suavemente sobre as pernas da pessoa, relaxando completamente. Primeira tarefa. Segunda tarefa, do leve e do pesado. Tal como se faz presencialmente. Pedir à pessoa que coloque, estica as suas mãos, os seus braços e as suas mãos, uma das mãos que vira a palma para cima e a outra que coloque o dedo polegar para cima e cá. Na mão cuja palma está virada para cima, sugiram algo que dê a sensação de peso. Pode ser livros, pode ser um balde de areia, pode ser um saco de compras, pode ser até um halter pesado se estejamos a falar com atletas, qualquer coisa que sugira peso. E aqui, qualquer coisa que sugira leveza. Geralmente, a imagem que se utiliza mais é de balões de hélio que estão presos a uma corda, estão presos ao pulso da pessoa e fazem com que este braço vá subindo cada vez mais. E à medida que este desce, este vai subindo. Portanto, as sugestões são efetuadas de forma a criar a distância, um movimento de um braço automaticamente a descer, o outro a subir.
Não precisam de ficar aqui muito tempo, mas assim que haja alguma diferença, mesmo até significativa, peçam à pessoa para abrir os olhos e reparar na diferença e depois questionar a pessoa sobre as sensações que sentiu, se sentiu o peso, se sentiu a leveza, se para ela foi mais fácil sentir o peso, se para outros foi mais fácil sentir a leveza, etc. E a partir daí, consoante as respostas da pessoa, e vocês já terem na ideia o perfil do que é que poderá ser útil e daquilo que resulta para a pessoa, partem então para o processo propriamente dito e aí as induções. Bom, a vantagem da terapia online, ou neste caso de hipnose online, é que nós temos um raio bastante grande de induções em que não é necessário manusear ou tocar ou mexer ou sequer ajustar fisicamente a pessoa. Pode ser logo diretamente solicitar fechar os olhos e seguir o som da voz. Pode ser o estilo mais ericksoniano, através de um IS-7, truísmos que foquem na audição, na visão, nas sensações. Pode ser a velha e fiável indução de fixação ocular de Braid, fixar um ponto e a partir daí sugerir fechamento dos olhos. Pode ser a indução por relaxamento progressivo. Pode ser a técnica da moeda, já demonstrei num vídeo anterior. Ou seja, vocês têm uma enorme variedade de escolha. Aí tem a ver com o vosso à vontade, tem a ver com o à vontade da outra pessoa, tem a ver com aquilo que é mais indicado, as características para a outra pessoa. Portanto, vocês podem partir para aí. Há inúmeras opções. Por exemplo, mesmo aqueles que são mais devotos da indução de Hellman, eu posso pensar em algumas adaptações para o processo online. Né? Por exemplo, a primeira parte da indução de Hellman, que é a catalepsia dos pequenos membros, portanto nos olhos. Neste caso, isso é fácil, podem fazer tal e qual como o guião. A questão do fracionamento, em vez de, claro, vocês não estão ali fisicamente a pedir para a pessoa a pôr a mão à frente para abrir e fechar os olhos, mas podem pedir rapidamente que a pessoa faça na mesma, ou seja, abre os seus olhos, fecha os olhos. Rapidamente, não precisam nem demasiado acelerado de abre os olhos, fecha os olhos, abre os olhos, fecha os olhos. Também não, mas abre os seus olhos, fecha os seus olhos. Portanto, para que a pessoa também não foque demasiado tempo ali a ter os olhos abertos. Portanto, em vez de ser com a mão, podem pedir só à pessoa que abre e feche os seus olhos. Aliás, em versões mais antigas, Hellman nem sequer passava a mão, dizia só para abrir e fechar os olhos. Relativamente à catalepsia dos grandes membros, que é a questão do braço estar extremamente relaxado e cair como se fosse um pano molhado, em vez disso, vocês podem pedir à pessoa para esticar o seu braço e imaginar que ele está firme como se fosse uma barra de ferro ou de madeira. E que quanto mais sentem esta força, quanto mais sentem o braço a ficar rijo, mais difícil é para a pessoa o dobrar.
podem fazer isto. A pessoa tem dificuldades em dobrar o braço, porque a talepsia dos grandes membros, e vocês até podem dizer assim, dentro de alguns momentos irei contar 3 até 1, quando eu chegar ao número 1, ou quando eu chegar ao número 3, como vocês preferirem, contagem decrescente ou crescente. Esse braço irá repousar totalmente relaxado sobre a sua perna, fazendo com que uma onda de relaxamento percorra o seu corpo 2 vezes mais. Então, e depois, a partir daí, podem também prosseguir com a questão da amnésia. Portanto, até aí há variações. Entendam que a indução de alma é um processo e que, portanto, os próprios passos podem ser adaptáveis. Isto se vocês quiserem fazer uma adaptação para a net. Portanto, a indução pode ser perfeitamente adaptável ao contexto online. Assim como os aprofundamentos, escadas, lugar seguro, aprofundamento em termos de ir buscar uma memória, tudo aquilo que vocês estão habituados a fazer em termos de aprofundamento que não tocam na pessoa, como por exemplo, dentro de alguns instantes eu irei pegar no seu braço e quando eu deixar cair você vai 2 vezes mais fundo. Não, isso aí claramente que não dá em termos online, mas todos os outros aprofundamentos dão. Sugestões terapêuticas é exatamente a mesma coisa. Assim como vocês fazem psicoterapia online, vocês utilizam as componentes psicoterapêuticas dentro do processo de hipnose em termos online. Sugestões pós-hipnóticas é a mesma coisa, instruções para a auto-hipnose é exatamente a mesma coisa, fazer com que a pessoa se torne mais ativa é exatamente a mesma coisa. Portanto, um processo online é semelhante a um processo presencial. Tem algumas diferenças, no sentido que aquilo que vocês estão habituados a utilizar fisicamente para vos ajudar a aprofundar ou a introduzir ou a elicitar o estado de hipnose na pessoa, isso em termos online não vai resultar, porque vocês não podem mexer na pessoa, mas como na maior parte das técnicas de hipnose não é necessário que haver toques, que haver manipulação do corpo do paciente, vocês estão até extremamente seguros. Por exemplo, processos de ancoragem, também vocês podem fazer isso para a pessoa, até pedirem que ela prima os dedos. Processos de ancoragem, effect bridge, todas as técnicas, ou muitas das técnicas que são utilizadas num processo de hipnose presencial, vocês podem fazer online. Quais é que são as principais diferenças, a meu ver? A questão de vocês terem uma ligação online que pode ter os seus picos, e aí vocês preparam antecipadamente a pessoa. A questão, obviamente, de terapia online e hipnose online podem não ser as melhores alternativas para crianças muito pequenas, tenham isso em conta. O consentimento informado também se aplica nas questões de online, não se esqueçam disso, assim como a privacidade e a confidencialidade. A questão da entrevista, do pre-talk, exatamente a mesma. Tarefas ou exercícios de sustentabilidade, se os quiserem aplicar. Os meus preferidos, os dedos magnéticos, leve e pesado. Nos dedos magnéticos, chega até este ponto, em vez de ser eu a separar os dedos da pessoa, é dizer que dentro de alguns instantes gostaria que separasse um pouco os seus dedos.
e depois a partir daí seguir com as sugestões tal como se fosse a tarefa normal. No leve e no pesado é exatamente a mesma coisa. Sugerir leveza e peso. Nas induções, todas as induções que vocês podem utilizar e que não necessitam de tocar ou manipular o paciente. Se vocês quiserem utilizar uma indução de Hellman, as minhas sugestões é na catalepsia dos pequenos membros, o fechado dos olhos continua a ser o mesmo. As questões do fracionamento, em vez de ser com a mão, é pedirem à pessoa que abra e feche os seus olhos. E lá está, depois a partir daí o relaxamento 2 vezes mais. Na questão da catalepsia dos grandes membros, em vez de vocês pegarem no braço da pessoa e sugerirem um enorme relaxamento, podem sugerir catalepsia através da rigidez do braço, e que depois vocês podem fazer uma contagem, e quando chegarem a um determinado número, o braço pode relaxar por completo sobre a perna da pessoa, como se mais uma onda de relaxamento passasse por todo o seu corpo. A amnésia dos números continua a ser exatamente a mesma. Aprofundamentos continuam a ser exatamente os mesmos, desde que não seja manipular o corpo da pessoa. Sugestões exatamente as mesmas. Hipnose, auto-hipnose continua a ser ensinada da mesma forma. Sugestões pós-hipnóticas, voltar a ajudar a pessoa a atingir um estado de vigília é exatamente o mesmo. Feedback, marcar a próxima sessão, totalmente a mesma coisa. Portanto, nesse sentido, hipnose online pode ser utilizada tanto da mesma forma como a terapia online. Pronto, estas são as minhas sugestões em termos de utilização de hipnose online. Resta-me agradecer o vosso tempo e a vossa disponibilidade. Até a uma próxima. Fiquem bem e protejam-se.